Bom, pessoal, chegamos então na nossa quarta aula, desse nosso primeiro módulo, que está sendo intenso, que está sendo incrível, que está te ajudando a mudar toda a sua mentalidade empreendedora para ser um excelente empreendedor digital. E a nossa quarta aula é sobre da ideia à execução, como que você vai virar a chave mental. Então, pessoal, essa aula ela é muito importante por quê? Porque a gente chegou ao ponto da virada, né? Até aqui a gente entendeu sobre esse novo mercado e como ele funciona. A gente entendeu o perfil que a gente precisa ter, que a gente precisa construir para a gente poder ter êxito e sucesso no nosso projeto digital. E a gente também entendeu e conseguiu identificar algumas travas, né? Aquilo que talvez está me impedindo de começar, né? E de me deixar fluir no meu projeto. Então, depois que a gente identificou todas essas coisas, agora chegou o momento prático, ou seja, da virada de realmente agora então eu sair do campo da ideia e eu poder começar a fluir no campo da execução. Por quê? Porque ideia por si só não dá resultado, né? O resultado é para aqueles que realmente executam, para aqueles que constroem e para aqueles que realmente fazem acontecer. Eles são quem colhem os resultados e é o que eu quero que você faça, né? Saia desse módulo, já desse primeiro módulo, já com a expectativa animado para realmente ter essa virada mental e poder ativar essa chave que vai começar a te deixar fluir no seu projeto e já começar a executar o que precisa ser executado, tá bom, pessoal? Então, aqui essa aula eu falo que é sair do campo da vontade, mas sair daqui com uma decisão. Eu vou fazer o meu projeto acontecer, eu vou fazer a minha ideia ser colocada em prática e colher os resultados com ela, tá bom? Porque lembre de uma coisa, pessoal, quem realiza, né, no digital, né, não é o mais criativo, não é também o mais técnico, mas é o mais decidido. Quem decide começar, quem decide fazer, quem tem esse senso de decisão muito forte dentro de si, é o que vai colher os melhores resultados, tá certo? Pessoal, eu quero deixar para vocês então nessa quarta aula três mudanças, mudanças internas que eu preciso ter para eu sair do campo da ideia e para que eu possa partir para a execução, tá certo? A primeira mudança, a clareza antes da pressa. O que acontece? A maioria das pessoas tenta fazer tudo ao mesmo tempo, ou tudo muito rápido, tudo de uma maneira muito acelerada. E isso acaba prejudicando o sucesso de qualquer projeto. Por quê? Porque eu posso te falar com experiência que quem tenta fazer tudo de uma vez acaba não fazendo nada bem feito. Então, antes de você tentar abraçar tudo, né, tenha clareza no que você quer. Defina um objetivo, defina a sua meta como projeto inicial e vai em busca disso. Então, primeiro defina o seu público, entenda o seu público, o que eles precisam. Lembra que eu falei sobre a dor e sobre o desejo? Identifique o meu produto ou meu serviço vai resolver qual problema, né, ou vai satisfazer qual desejo. Eu preciso ter clareza nisso, do meu público, para conseguir entender o diferencial do meu produto e testar esse produto nesse canal. Então isso é muito importante. Você tem que começar com uma ideia, com uma proposta, com um propósito, com um público. Não tentar abraçar tudo, porque as pessoas têm esse erro quando entram no digital. Ele tem tantas oportunidades, mas ele tenta abraçar tudo. E lembra que eu falei do mar? Você não consegue abraçar o mar. Você tem que nadar do jeito certo, para o destino certo, na velocidade certa, naquilo que faz sentido para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, para a sua proposta, tá certo? Então isso é muito importante. Por quê? Porque clareza vai gerar confiança. E a confiança vai gerar uma ação. E a ação vai gerar resultado. Então isso é importante você ter bem compreendido para você poder fluir, tá certo? E um exemplo aqui prático, né? Que acontece constantemente, né? Eu tive, por exemplo, um aluno que eu aplicava uma mentoria para ele e tal, e ele chegou com muitas ideias. E ele queria abraçar muitos canais, né? A ideia dele já era ter a comunidade, ter a plataforma com a loja, ter as vendas através de um infoproduto e tudo mais. Então, ou seja, tudo isso é legal, tudo isso pode dar certo, mas é um planejamento estratégico, né? É clareza. Nós vamos começar por isso, depois para aquilo, depois para aquele outro. Então, você ter um planejamento de longo prazo é muito importante, né? Mas na hora de executar, a gente tem que ter prioridades. A gente começa por aqui, porque por aqui é o que faz mais sentido para o seu público, por aqui é onde existe uma possibilidade de sucesso no mercado
digital maior, e aí a gente vai entendendo essas coisas. Então busque essa clareza antes de ter pressa em qualquer coisa, tá certo? Pessoal, segunda mudança interna que eu acredito que é muito importante a gente ter. A validação antes da estrutura. Muita gente tem uma ideia muito boa, uma ideia genial, um produto muito bom, um serviço muito bom, mas ele não busca uma validação primeiro. E a validação ela é muito importante, porque pensa assim, quando eu idealizo uma ideia de negócio, eu tenho a tendência de me apaixonar por essa ideia, naturalmente, pelo meu produto, pelo meu serviço. E eu acho que todo mundo vai se apaixonar também, todo mundo vai gostar, todo mundo tem interesse, e às vezes na prática as coisas não acontecem dessa forma. Então eu preciso primeiro validar. Então antes de eu tirar minha ideia do papel e começar a realmente investir em plataforma, em tráfego, em ferramentas, em N coisas, eu preciso primeiro validar a minha ideia no mercado, entender se tem aderência, né? Se as pessoas primeiro precisam daquilo, se elas se interessam por aquilo e se elas estão dispostas a pagar por aquilo também, que é o mais importante. Então, primeiro faça testes no mercado. Comece pequeno, faça pequenos testes, né? Faça levantamento, busque informação nos grupos, nas redes sociais, com a sua rede de relacionamento de amigos, de parceiros, de empresas. Busque entender das pessoas, né? Busque ter uma resposta do consumidor diante do seu produto, né? E tente, de forma mais assertiva, fazer esse teste com o seu próprio público-alvo, né? Para você ter um entendimento se o mercado precisa daquilo e se você vai conseguir colocar o seu projeto e se diferenciar e se destacar nesse mercado. Então, busque essa validação. Isso é muito importante. Eu sempre falo, teste barato, né? Comece pequeno, faça pequenos testes, testes que sejam baratos, que sejam rápidos e que tenham um retorno real. E daí, a partir disso, você consegue ir fluindo e ampliando e crescendo com uma consistência, sem deixar dinheiro ou na mesa ou jogar dinheiro no lixo. Você consegue ir fluindo da forma certa e isso é muito importante você conseguir desenvolver, tá certo? Pessoal, e a terceira mudança que eu classifico como talvez uma das mais importantes, que é a constância antes do resultado. Pessoal, isso é muito importante você entender que para você ter o sucesso no digital, você precisa entender que o resultado ele não vem do nada, né? Mas o resultado ele é a consequência da constância. Ou seja, é quando eu faço as coisas sempre na mesma velocidade, com a mesma intensidade, com a mesma qualidade, com a mesma vontade e esforço, que é o que me traz os resultados que eu preciso, e no digital é dessa forma que as coisas funcionam. Ou seja, não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo pronta, né, que você faz no digital, que você consegue dinheiro sem trabalhar, que as coisas são fáceis como você vê por aí. Pelo contrário, é a dedicação, é a constância, né, contínua que vai gerar como consequência o resultado que a gente precisa. Então, e aí o importante, dito isso, é você começar e permanecer, porque o que acontece com muitas pessoas, elas começam e elas param, né? Então, eu sempre falo assim, eu posso ir 3 vezes por semana na academia, por um ano, e eu vou ter um resultado. E eu posso ir por um mês na academia, todos os dias, e eu vou ter outro resultado. Qual resultado no médio e no longo prazo é mais interessante? O que eu fui 3 vezes por um ano ou o que eu fui todos os dias por 30 dias e parei? Então, da mesma forma no digital, o importante é você começar do jeito certo e conseguir permanecer na mesma intensidade, com a mesma vontade, com a mesma qualidade, tá certo? Então não adianta você começar e parar. Eu comecei a postar 3 vezes, 5 vezes por semana nas minhas redes sociais, materiais de qualidade, e depois eu fui parando. É ali que você se perde, daí os resultados você não consegue, e você classifica porque não funcionou, mas é porque você não deu tempo, né? Você não respeitou o processo e se manteve constante para você conseguir chegar nos resultados que você precisa. Então isso é bem importante, pessoal, porque o meu próprio exemplo, né, quando eu comecei o canal, quando eu comecei a postar vídeos, eu praticamente não tinha visualizações, eu praticamente não tinha curtidas, as redes sociais tinham poucos seguidores e gradativamente as coisas foram caminhando e foram ampliando, né, o alcance, o engajamento, mas por quê? Porque eu não parei, porque eu permaneci fazendo, mesmo que eu não via resultados, mas porque eu já enxergava com a minha mentalidade, com a minha visão empreendedora, que no médio e no longo prazo as coisas iam acontecendo até que começou a acontecer, começou a aparecer
as mentorias, começou a aparecer as consultorias, começou a aparecer projetos para a gente atender através da nossa agência especializada aqui, focada na ajuda de pessoas e empreendedores a se transformarem no digital. Então as coisas elas foram acontecendo, por quê? Porque eu tive a constância, né? E essa constância ela veio antes do resultado e depois me trouxe o resultado. Então isso é muito importante, pessoal, e lembrar disso, né? A chave da clareza da decisão e a chave da ação. Então você precisa virar essas chaves, né? Para a gente poder fechar esse módulo de mentalidade e você possa começar a partir das próximas aulas, dos próximos módulos, entender toda a parte técnica, toda a parte estratégica, mas tudo começa no seu perfil, né, na sua característica, na sua mentalidade empreendedora, tá certo? Então, o que você não começa por medo, alguém vai executar por coragem. Então, tenha coragem, né? Tenha a atitude de você começar, de você tirar a sua ideia desse papel aqui e você poder transformar em algo sólido, em algo escalável, em algo real de sucesso, tá bom? Então, pessoal, e anota aí, eu quero deixar para fechar a pergunta para você. Qual vai ser a primeira pequena execução a partir de hoje? Você tem que sair dessa aula, né, para fechar esse módulo. Com qual vai ser a sua primeira execução a partir de hoje? Vai ser uma publicação? Vai ser uma conversa com um possível cliente? Vai ser um rascunho da ideia do papel? Mas alguma coisa você precisa sair, pessoal, justamente porque você precisa começar pequeno, mas começar com foco. Esse é o grande diferencial, tá certo, pessoal? E essa foi a nossa quarta aula do nosso primeiro módulo. Nos vemos no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Um abraço.